edição do programa Testemunho de Vida pela Rádio Vinha Pantanal, na internet para todo o Brasil e o mundo, e também no nosso canal no YouTube. Você que nos assiste por imagens vai poder conferir mais uma edição desse programa que é dedicado a contar a história da conversão, a história de vida, o testemunho de vida dos pastores da Vinha Pantanal, da Igreja Batista Imperial em Células e todas as suas associadas. Nós já entrevistamos o pastor Henrique Finotto, também entrevistamos o pastor Hernani Borges da Silva. Hoje é dia de falarmos com mais um pastor que tem grande importância no desenvolvimento do ministério da Igreja Batista Imperial em Células e também da Vinha Pantanal. É o pastor Marcelo Ribeiro, dedicado a vários setores dentro da IBI e que hoje vai nos contar como foi a sua conversão. Qual é o seu testemunho de vida? Pastor Marcelo, está preparado? Olá, Cremon, graça e paz. Bom, a gente tem que estar sempre preparado, mas também nunca totalmente preparado. Mas vamos lá, creio que vai ser um bom bate-papo. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos dissecar esse assunto para chegarmos ao conhecimento mais profundo de como era o Marcelo Ribeiro antes da conversão. Como é que era o Marcelo Ribeiro que se transformou no pastor Marcelo Ribeiro? Olha, muito bem. O Marcelo Ribeiro antes, ele era um menino assim, sem muita expressão, né? Não tinha expressão nenhuma. Eu não fui aquela pessoa que... Eu me converti na adolescência, né? Mas até então eu não tive assim envolvimento com drogas, com bebida, com boates, com violência, com... Era um menino assim, ficava na minha, não tinha muita expressão assim, não tive... não sou como aqueles que tiveram grandes mudanças assim, né? Envolvido em coisas muito mirabolantes e depois se converteu. Não, eu era um menino na minha ali, quieto, estudava, gostava de praticar esporte e tinha alguns amigos só. Todavia, isso não quer dizer que não precisava de Jesus ou que era talvez menos importante porque não tinha grandes coisas acontecendo. A Bíblia diz que a gente já nasce pecador, então, como qualquer outro que tem qualquer história que para nós parece coisas incríveis, assim, coisa, uau, que coisa, que mudança, que realmente é poderoso, mas eu também, como essas pessoas, eu precisava de Jesus. Então eu era assim, uma vida pacata, mas não tinha Jesus como qualquer outro, né? Pastor, o senhor nasceu num lar evangélico, sua família, seus pais já eram cristãos, e em qual cidade o senhor nasceu? De onde o senhor veio? Ou o senhor é sul-mato-grossense? Eu sou de Nova Andradina e para mim é uma bênção isso, porque eu ajudei a plantação da nossa igreja lá em Nova Andradina, então foi bem profético. Meus pais não eram convertidos, né? A gente foi praticamente junto para a igreja em 1985. Então ali nós nos convertemos na primeira igreja batista de Campo Grande, ali na Rua 13 de Maio. E então eu já era adolescente, né? Eu devia ter aí uns 15 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos. E foi assim, mas não era lar cristão, não. A gente foi junto para a igreja. Tá, o senhor citou no começo que o senhor era uma criança, entre aspas, comum, né? Um adolescente que cresceu sem envolvimento com drogas, sem envolvimento com violência, sem envolvimento com nada. O senhor era tímido? Porque hoje o senhor é um expert, né, em ministrações, o senhor domina totalmente a oratória, o senhor é músico, canta, compõe. O senhor era tímido? A conversão também contribuiu para essa mudança de comportamento do senhor? Olha, muito obrigado aí pelos adjetivos, nem tanto. Glória a Deus. Mas realmente eu era muito tímido. Eu era muito tímido. Tanto é que quando nós viemos aqui para o bairro, mudamos para cá, a gente morava no centro e ia na primeira igreja. Mudamos para cá, começamos a frequentar a Igreja Batista Imperial. Na época ainda era o pastor Daniel Ferreira da Costa, que era antes do pastor Henrique. E eu me sentava
no último banco, e eu ficava escondendo assim do pastor, porque havia uma prática na época que o pastor pedia para alguém levantar e orar. E eu morria de medo dele pedir isso para mim. Então eu ficava escondido, porque ele olhava assim, o irmão tal, ora para nós sobre esse assunto. Então eu não queria orar. Na verdade, Cremon, eu não orava nem na minha casa. Eu estava com meu pai e minha mãe ali na hora do almoço, eles pediam para orar, eu falava, não quero orar. Então eu não conseguia orar nem na frente deles, né? Daí para você ver o que foi que Deus fez na minha vida, se tem algo que eu possa fazer hoje para o Senhor, Ele me capacitou, me deu todos os recursos que eu preciso, desde sabedoria, unção, visão, clareza das coisas, tudo veio do Senhor, porque realmente não tinha nada disso na minha vida. E eu vou reforçar o que eu disse anteriormente, o senhor é irretocável em termos de oratória, o senhor tem um domínio completo da situação. Para quem vê o senhor ministrando, sabe que o senhor tem segurança naquilo que está fazendo, que não vai ter aquilo que a gente costuma falar em oratória, né? Dar o branco, dar aquela parada. A gente vê que o senhor tem bastante segurança no que faz. Isso como músico, como cantor, como orador, como pregador, como professor na escola pastoral, na escola de ministérios. Complementando a questão da sua família, nós estamos falando de transformação, de testemunho de vida. O senhor foi filho único, tem mais irmãos, seus pais são vivos, continuam na igreja. Como é a sua família original hoje, pastor? Então, a minha família, ainda estamos todos na ativa, né, na obra de Deus. Meus pais ainda são vivos, eles congregam na Igreja Batista Memorial. Eu tenho uma irmã também, mais nova, eu sou mais velho, somos em 2 apenas. E ela congrega na Primeira Igreja Batista, com seus filhos. Enfim, estamos em plena atividade, sempre fomos muito ativos. Isso que você vê em mim, algum irmão vê em mim, a minha família toda é assim, sempre foi assim, todos nós muito envolvidos mesmo na obra de Deus. O senhor tem na IBI, na Igreja Batista Imperial em Células, entre muitas atividades, uma atuação bastante destacada junto a adolescentes e a jovens, né? Que vão dos teens para os radicais livres e avançando ali, tem alguns casais ainda que já poderiam passar para a rede da família, mas continuam como jovens, claro, dentro dos radicais livres. Esse é o seu ministério, pastor? Olha, isso queima muito no meu coração. Mesmo antes de nós estarmos em células, eu já trabalhava com jovens. Então, desde o início, eu sempre trabalhei, fazia grandes eventos para a edificação dos jovens, acompanhava muitos adolescentes. Então, sempre foi assim. Quando nós entramos em células, depois de um tempo que as células já formadas, né, uma grande quantidade, foi que houve a separação dos adultos e dos jovens, né? Nessa época eu estava em Goiânia estudando, fazendo seminário na Videira, e quando eu voltei, um tempo depois eu assumi definitivamente a rede de jovens e adolescentes, que são os radicais livres, né? E realmente isso queima muito meu coração. Eu amo estar com eles, eu amo me capacitar para pregar para eles, para ensinar, para aconselhar, para dar direções para eles, tudo dentro da palavra de Deus, dentro da visão, né? Claro, debaixo da cobertura do pastor Henrique sempre. Então, realmente é o que queima no meu coração, e eu não sei quando que isso vai diminuir, só o Senhor que sabe. Tomara que nunca, tá? Que continue essa fogueira aí acesa, porque ela é muito importante, o seu trabalho é muito importante, não só para a IBI, mas para o reino de Deus de uma maneira geral. Quando a gente entrevista políticos, ou, na verdade, entrevistava mais artistas no passado, a gente falando de história, falando de legado, a gente sempre perguntava, né? Eu perguntei para muita gente famosa aí na minha carreira, em toda a sua história, o que você mudaria, o que deixaria de fazer, o que acertou, o que faria de novo? Agora, perguntar para um pastor fica meio complicado, né? Mas eu vou arriscar. Pastor Marcelo, o senhor quer essa pessoa absolutamente transparente, que não, quando sorri, a gente sabe que está sorrindo de verdade, quando fecha a cara, a gente sabe que está fechando a cara de verdade, quando tem uma palavra mais dura, sabe que está orientando, a gente sente isso, que o senhor é o tempo todo professor, né? O senhor é sempre o tempo todo mestre. Eu queria perguntar para o senhor, na sua carreira,
alguma coisa o senhor deixaria de fazer, o senhor faria de novo? O que é que pontuou e o que o senhor pode destacar agora? Uau, essa é uma pergunta muito importante, porque todos nós, quando nós paramos para avaliar, né, não no sentido de autocondenação, alguma coisa assim, mas a gente precisa sempre avaliar, principalmente nós que estamos à frente de grande quantidade de pessoas. Hoje na Vinha Pantanal tem em torno de 1.800 radicais livres, que eu, direta e indiretamente, né, estou acompanhando. Então, a gente sempre tem muita atividade, muitas decisões, muitas coisas. Então, com certeza, tem várias coisas que precisam ainda ser aperfeiçoadas, precisam melhorar, precisam avançar e preciso começar a fazer coisas que eu não fiz ainda. Então, citar algo seria melhor citar uma lista, né? Porque realmente são muitas coisas, todas são importantes. Mas eu acho que uma coisa que eu poderia talvez ter começado assim mais cedo com essa firmeza, né? Eu tenho uma firmeza com os jovens, como você falou aí. Eu acho que eu poderia ter começado um pouco mais cedo com essa firmeza. E depois, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo um pouco da firmeza. E para alguns, talvez acham que isso é um avanço. Mas eu já tive palavras proféticas, não só uma vez, mas mais de uma vez, de que eu deveria permanecer sendo firme e não duro, né? Não é dureza, mas é firmeza, sustentando a palavra contra o pecado, contra o mundo, né? Contra si mesmo no sentido de nós melhorarmos, né, o caráter, aperfeiçoarmos o caráter, a honra, a lealdade. Então, eu acho que eu preciso talvez resgatar um pouco disso, que eu já fui um pouco mais firme. Talvez é algo que alguns já me cobraram isso, né? Eu deveria voltar um pouco mais. Claro que com mais sabedoria, né? Sempre com mais sabedoria. E, enfim, talvez no momento seja isso que eu estou enfatizando. Mas tem muitas coisas, né? Uma lista. Todos nós temos que, né, de alguma forma, ajustarmos na caminhada cristã. Certamente. Pastor, o senhor, como nós já frisamos, e quem conhece na Igreja Batista Imperial de Células, na Vinha Pantanal, sabe desse trabalho seu junto a jovens e a adolescentes. O senhor é pastor, vice-presidente da IBI. O senhor indica, de modo geral, aos jovens para que eles sigam no ministério pastoral? Então, eu sempre digo para os jovens, tempo todo estou dizendo isso, que existem duas coisas que você precisa ouvir diretamente de Deus. Uma delas é o casamento. Então, eles estão naquela fase de sonhar com casamento, com quem vai casar. Então, eu falo assim, você tem que ouvir de Deus, porque depois vão acontecer situações, problemas, dificuldades, que você vai precisar de uma palavra de Deus para permanecer firme no seu casamento. E a segunda coisa é o chamado pastoral. Então, eu sugiro que ninguém se aventure no chamado pastoral. Não é uma aventura, não é um cargo, não é assim algo, um sonho, assim, não. É algo que vem de Deus, não tem nada a ver com a gente. Então, eu não posso escolher, eu quero ser um pastor. Não, não é assim, não é como eu quero ser um médico, eu quero ser o que for. Não, o pastorado é um chamado, ele não vem de nós, ele vem de Deus. Então, Deus nos chama. Então, você sente esse chamado, você tem convicção do chamado. Cabe a cada um aceitar ou não, né? Mas o chamado, ele vem de Deus, não é uma escolha nossa, é uma escolha do Senhor. O que eu sugiro, né, para os jovens é que você fique atento, porque Deus pode estar te chamando. Deus pode estar preparando você, desde já, para exercer um ministério pastoral. Ser pastor de uma igreja, ser um missionário, ou ser um pastor auxiliar de grande peso, né, na igreja local. E eu sempre digo assim, que quem tem o chamado não é aquele que não tem o que fazer, não é aquele que não encontrou uma profissão, aquele que não tem nada para fazer e, de repente,
ele começou a se dar bem na igreja e tudo e vai ser pastor. Não. O que foi chamado é aquele que tinha, inclusive, tudo para ser ou para fazer. Todas as coisas estavam ao seu dispor, ele tinha alcance para qualquer coisa, para ser na vida. Mas aí Deus o chamou e ele teve que abandonar. Eu acredito muito nisso. Isso aconteceu comigo, com muitos pastores, a maioria dos pastores, quando eu estou falando disso, estou falando de todas as igrejas, eles têm deixado alguma coisa, têm renunciado algo para poder servir ao Senhor. Então não é aquele que não tem nada, é aquele justamente que tem muitas possibilidades, mas ele responde a um chamado. Né? Eu quero apenas frisar aqui, para não ser muito demorado, o Pedro, quando ele estava pescando, ele não pegou nada naquela noite, né, épica. Ele não pegou nada. Então, de repente, Jesus chegou e falou, joga a rede aqui. E aí ele fez a maior pesca da vida dele e talvez de todos os pescadores ali da época. E quando ele estava com o barco cheio, quando ele realizou o sonho profissional dele, Jesus falou, agora você vai largar tudo e vai me seguir. Então, ele podia ter chegado antes para Pedro, que não tinha pegado nada ainda, e falou assim, olha, me segue. Mas não, ele esperou Pedro ter uma experiência de abundância, de avanço, de conquista, de sucesso, que ele mesmo deu. Ele mesmo deu, mas depois ele falou assim, agora eu quero te fazer pescador de almas. E Pedro abandonou tudo. Então eu acredito que o chamado pastoral, ministerial, é para aquele que tem tudo e pode tudo, mas recebe o chamado e dá a resposta certa para o Senhor. Bom, eu falei anteriormente que o senhor é professor, né? Tá aí, mais uma aula, mais pelo menos um trechinho de uma aula para a gente aprender mais. Para finalizarmos, hoje o senhor é casado com a pastora Rose, tem 2 filhas, estão caminhando aí, já estão já da adolescência praticamente, uma já jovem praticamente, a outra adolescente. Pastor, como é que foi? O senhor conheceu a pastora Rose já dentro da igreja? O senhor já era pastor quando se casou com ela? Não, então, veja bem, eu a conheci, nós não estávamos em célula ainda, né? Ela também. Eu tenho 34 anos que eu estou com o pastor Henrique. Ela também. Ela veio um pouco depois que o pastor Henrique chegou, ela chegou. Então, nós estamos na mesma época. Éramos muito amigos, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que é uma coisa boa ter uma amizade pura, sem nenhuma intenção antes, e de repente aquela pessoa é aquela que você vai casar, né? Na época, nós não tínhamos esse pensamento, chegamos a ter outros relacionamentos, mas éramos muito amigos. E aí chegou um momento que eu não tinha nenhum relacionamento, ela também não tinha. E aí eu olhei e falei, ué, mas por que não? E aí eu me aproximei dela com segundas intenções, e ela, graças a Deus, deu bola para mim, né? Porque ela resistiu muito. Mas aí ela deu bola para mim, a gente começou a se relacionar, nos casamos, e aí depois começou a célula, nós nos envolvemos no ministério, depois nos tornamos pastores de área, e depois fomos para Goiânia para estudar. Até esse tempo nós não podíamos ter filhos ainda. Eu não sei exatamente aqui, mas em torno de 5 a 7 anos nós já estávamos juntos, casados, né? E não engravidávamos. Então, fizemos todos os exames, todas as questões que precisava, e descobrimos que o problema estava em mim, né, no final das contas. Enfim, aí achávamos, por orientação médica, que seria ter que fazer um tratamento para poder ter filhos, né? Todo mundo sabe que isso é muito caro. Tem tratamentos de 30 mil, 40 mil reais. E eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? E nós fomos para Goiânia para estudar. Lá nós conhecemos alguém, né? Tô tentando resumir aqui bastante. Conhecemos alguém lá na célula que trabalhava no Hospital das Clínicas de Goiânia, que tinha um centro de reprodução humana. E essa pessoa ficou sabendo da nossa história e falou assim, olha, eu consegui uma vaga para uma consulta para vocês lá. Algo que é muito difícil, porque é um hospital público, vem gente do Brasil todo para lá, muito difícil de conseguir mesmo. E ela conseguiu, eu falei, bom, vamos lá. E aí eu não sabia, a Rose tinha levado um pacote assim de exames que ela tinha feito já aqui em Campo Grande, todos os exames que existem para isso, ela levou, de repente eu vi, falei, você trouxe? Não, eu trouxe, está aqui. Apresentamos ao médico e falou, olha, já está tudo feito, não precisa fazer mais nenhum exame, vamos marcar para começar o tratamento, que é também muito difícil de acontecer. E aí começamos o tratamento, em algumas semanas, marcou para fazer a inseminação.
artificial. Foi aí quando o médico falou assim, olha, você tem 10% de chance de engravidar. Tem pessoas que estão aqui há anos tentando engravidar e não conseguem. Então é normal, se não der na primeira vez, a gente tem que ir tentando e, enfim. Comprei alguns remédios em torno de R$1.200, R$1.300, foi o meu gasto. E aí foi feito a inseminação e os 10%, Deus fez virar 100%. Olha, foi aí que ela ficou grávida da Elisa, né? Nós estávamos em Goiânia ainda. Voltamos, a Elisa nasceu aqui, ela já tem 15 anos. E depois de algum tempo, né, sem orar, sem buscar, sem preparar, sem nem imaginar que poderia, né? Aliás, eu imaginava que ia ter que fazer um outro tratamento para se quisesse ter mais um filho. De repente, vem a Bianca. Ela vem assim, não é do nada não, né? Foi Deus quem mandou, mas foi sem a gente imaginar, buscar, perguntar, orar, nada. Então aí veio a Bianca, que já tem 13 anos também, que está com a gente. São uma bênção, né? Nós estamos gravando aqui na sexta, né? Hoje é o Dia da Mulher, então eu pude levar um botão de rosa para cada uma, levei na escola para elas, levei para a Rose também, porque eu acho que é importante o pai ter esses momentos com as filhas e também com a esposa. Então é uma bênção na minha vida, eu amo minha família, carrego elas para todo lugar que eu possa levar, elas sempre estão comigo. Sou muito feliz, sou muito favorecido e abençoado pela minha família. Sem dúvida alguma. E a Elisa já integrando o grupo de louvor, acompanhando o senhor na área da música. E a Bianca tem informações muito seguras de que ela é muito ativa no Ministério Kids, né? No Ministério das Crianças também. Ela trabalha bastante lá. Quem sabe esteja desenvolvendo um talento por ali também. Pastor Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o nosso público, pela Rádio Vinha Pantanal, pelo nosso canal no YouTube, ficou satisfeito de conhecer um pouco mais da sua história. Deus te abençoe mais, pastor. Clemão, muito obrigado pela oportunidade. Estou disponível quando precisar novamente a gente bater um papo sobre outros assuntos, né? Tem tantas coisas que a gente pode também cooperar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os ouvintes, né? Fiquem na paz. Tenham um dia muito abençoado. Em nome de Jesus. Conhecemos aí o testemunho de vida do pastor Marcelo Ribeiro, que é vice-presidente da Igreja Batista Imperial em Células, é um dos líderes da Vinha Pantanal, líder de vários ministérios, é músico, bastante atuante na obra do Senhor, contando como foi a sua conversão, como foi o seu casamento, como foram algumas experiências da sua carreira. O pastor Marcelo, que aqui na Rádio Vinha Pantanal, tem um Minuto do Vencedor todos os dias. Muito obrigado a você que acompanhou esse programa. Fique sempre com Deus. Até a próxima semana.